Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença dos nossos palestrantes e a audiência de um assunto bastante importante na nossa área de Medical Science Liaison, Medical Affairs, que é o compliance na relação desses colegas com o mercado. Então, nós convidamos palestrantes com larga experiência no assunto, e que esperamos vocês possam aproveitar e fazer as questões necessárias para a gente fazer esse segmento aqui. Inicialmente, eu gostaria de me apresentar, sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica, uma sociedade que foi iniciada em 1972, já faz um bom tempo, e que tem um foco muito importante em todas as áreas relacionadas com os profissionais de saúde e a indústria farmacêutica. Uma missão de prover o melhor tratamento aos pacientes. Então, esse assunto de Medical Affairs é extremamente importante e vamos poder debater. Para que a gente não perca muito tempo na área de introdução, eu já gostaria de chamar para o primeiro palestrante o nosso colega pediatra, também como eu, que a gente vem acompanhando a carreira do André, Dr. André Bressan, que atualmente é o gerente sênior médico da Novo Nordisk. E eu vou passar a palavra ao André para que ele faça a sua primeira apresentação. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia, Charles. É um prazer mesmo, obrigado pelo convite. Eu não sei se o Charles tem noção disso, mas o Charles foi a primeira pessoa que me atendeu quando eu pensei em vir para a indústria. Eu estava de plantão aqui em São Paulo, e o primeiro telefone que me atendeu para saber como é a vida na indústria farmacêutica, se eu devia migrar a carreira, foi para o Charles. Então, Charles, é sempre um enorme prazer aceitar o seu convite. Deixa eu dividir minha tela com vocês. Bom, o tema que, então, o Charles me deu para falar é o compliance no trabalho do MSL, administrando o conflito entre as expectativas comerciais e orientações de compliance. Para ficar claro, e ainda mais por um evento de compliance, eu sou gerente médico na Novo Nordisk, só que nessa apresentação, toda a seleção do material e tudo que está aqui disponível, ela reflete a minha opinião pessoal e não a opinião ou posicionamento nem do meu empregador atual, nem de empregador passado ou qualquer outro tipo de afiliação que eu eventualmente tenha. Ok? Bom, então, é um tema longo e tem muitas palavras importantes, então eu vou focar, para começar, em 3 pontos aqui. Um deles é administrando conflito, as expectativas e as orientações de compliance. Conflito é uma palavra muito forte e ela pressupõe oposição, discordância, alguma contrariedade de fato. A expectativa ela é baseada no desejo de que alguma coisa aconteça e orientação do compliance, muitas vezes determinação de compliance, mas muito mais no sentido de dar um norte, educar e ajudar a empresa a não cometer erros. Então, deveria ser papel do MSL administrar uma eventual oposição entre a expectativa comercial da empresa e as orientações de compliance? Não. Esse não é um papel do MSL e oposição de qualquer expectativa de qualquer área da indústria farmacêutica a qualquer orientação de compliance ela é inadministrável porque ela é inadmissível. Então, não é papel do MSL administrar essa eventual expectativa. Tá? Primeiro porque expectativas comerciais de indústria farmacêutica elas são absolutamente legítimas e fortemente reguladas. Então, elas são legítimas, elas devem acontecer e elas têm formas corretas de acontecer. E nenhuma ação de nenhuma área pode conflitar com conformidade ética. Isso é inegociável e inadministrável. Mas do que a gente está falando, então, já que eu estou dizendo que isso não é papel da MSL? Primeiro, vamos entender por que tem esse estranhamento, e não é a primeira vez, essa não é a primeira vez que aparece esse tema, comercial versus MSL, comercial versus área médica. O que a gente conhece hoje como MSL, que nasceu lá na década de 80, na verdade começou na década de 60 do século passado com um time de representantes comerciais, que foram reunidos por terem formação em saúde e sabiam comunicar melhor informações
com complexidade científica para a época, e esse time fez um sucesso enorme, realmente virou um time de elite, um time diferenciado. Na década de 80, teve um shift dessa ideia. Uma empresa americana decidiu que não só ele ia ter pessoas no campo comunicando complexidade científica, mas eles iam contratar médicos para fazer esse papel. Foi para lançar um antihipertensivo muito famoso na época, e essa empresa contratou cardiologistas para comunicar isso. Isso realmente mudou a forma de comunicar ciência no mundo. E de lá para cá se estabeleceu, a partir desse time de médicos, de pessoas que trabalhavam parcialmente o tempo na indústria, parte no consultório, no hospital, veio se formar o que hoje a gente entende como área médica e praticamente não existe mais espaço para não haver área médica numa indústria farmacêutica. Da mesma forma, outras áreas apareceram, como, por exemplo, a área de acesso, que veio da área de comercial e aí foi aprendendo a trabalhar com outros parâmetros do acesso comercial. Por que a área médica cresceu tanto e por que o MSL ganhou tanta relevância nas últimas décadas? O mais importante, essa é uma pesquisa muito legal de 2016, muito interessante, está disponível na internet, inclusive, é que as drogas ficaram cada vez mais complexas. A ciência a respeito das drogas ficou cada vez mais complexa. Não só a forma de produzir, a forma de desenvolver, mas também as indicações e as doenças que elas atendem. Então, comunicar essas informações de uma forma correta, de uma forma que possa fazer sentido para o médico aplicar na prática clínica, começou a exigir da empresa uma capacidade de comunicar com detalhes e profundidade que ela não tinha antes. Nessa mesma pesquisa, que foi feita com médicos clínicos na Europa e nos Estados Unidos, houve um crescimento enorme em interesses de informações relacionadas a desfechos para pacientes, ou seja, desfechos clínicos e evidência de mundo real, que ainda é uma coisa que está crescendo ainda muito hoje. Então, esse tipo de informação, ela definitivamente exige um preparo científico, um preparo médico, no sentido da ciência médica, para ser comunicado. Então, só para colocar os pingos nos is aqui, qual é o papel do MSL na indústria farmacêutica? O MSL comunica ciência médica, tá? Seja lá do produto ou seja lá do serviço que uma empresa comercialize ou disponibilize no mercado e qual é a forma de aplicar esse produto na prática clínica. O objetivo dele é se relacionar cientificamente com a comunidade científica, com a comunidade médica, educar essa comunidade médica, e aí não estou falando só de médicos, estou falando de profissionais de saúde de uma forma geral, e trazer de volta à empresa questionamentos que sejam vitais, que sejam pertinentes para que a própria empresa possa aprender com esses questionamentos e possa dar respostas a essa comunidade. Fundamental dizer, e talvez esse aqui seja o motivo da pergunta que o Charles, ou quem idealizou o tema da aula, pensou, o MSL não pode ter métricas comerciais. E alguém poderia pensar, bom, se ele não vai ter metas comerciais, como eu vou medir o valor do MSL se eu só tenho metas comerciais? E esse é aquele paradoxo, né? Antigo, conhecido, que se o que você tem na mão é um martelo, tudo que você vê na frente é prego. O MSL ele ajuda muito no atingimento de metas não comerciais, e é importantíssimo que a indústria farmacêutica tenha, sim, sempre metas não comerciais. É fundamental ter metas comerciais, mas você precisa ter várias formas de metas. Então, fortalecimento da reputação científica, realização de estudos clínicos locais, suporte para publicações, segurança na prescrição médica. Então, sim, é legítimo que se queira que o máximo de número de pessoas que precisam de um determinado medicamento tenham acesso a esse medicamento, mas tenham acesso de forma segura, correta e responsável. Então, a instrução desse médico tem que ser sempre fortalecida, né, para que ele possa tomar as melhores decisões clínicas. E o papel do MSL também é ajudar nessas metas, de que o medicamento seja melhor prescrito e melhor usado no mercado. Como é que eu resolvo esse ruído, na verdade, ou os eventuais conflitos, quando se quer que o MSL atinja metas para a qual ele não foi designado? Então, a empresa que quer ter um time de MSL, ela tem que ter clareza da natureza da comunicação científica do MSL. Ela tem que ter clareza que a melhor ação do MSL é sempre em áreas especializadas de alta complexidade. Os KPIs desse MSL ele não pode estar atrelado à venda. Tá? O MSL é um agente de valor. Ele não gera receita diretamente, ele não ajuda na criação de demanda, mas ele cria valor para o produto que vai ser demandado.
E se a empresa quer ter MSL e tem certeza disso, ela nunca vai querer do MSL metas que ele não pode atingir. E é muito legítimo também que algumas empresas com foco absolutamente comercial de baixa complexidade não pensem em ter um MSL, porque de fato ela vai fazer mau uso desse profissional. Então, é isso aí. Se isso fica claro, minha opinião, não vai ter o conflito, e se houver o conflito, ele deve ter que ser colocado na mesa. Qual é o papel do MSL e quais são as metas a se esperar dele. Eu espero que eu tenha conseguido falar isso dentro dos meus 15 minutos. Charles, eu realmente não consigo contar. Não. Você teve, sim, muito bom. Eu acho que atingiu o foco do que a gente quer iniciar esse debate. Eu gostaria de lembrar também que a ERC tem uma parceria tanto com a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, onde a gente coordena um curso de pós-graduação em pesquisa clínica e médico affairs. O André é um dos nossos professores sempre convidados, e também tem uma parceria com a IFAP, que é uma associação, uma federação de associações similares à SBMF, e que possui uma acreditação em Medical Affairs, um curso também de pós-graduação à distância, justamente para a gente qualificar melhor os profissionais, e é uma das preocupações da SBMF nesse sentido. O curso da Santa Casa já tem há 15 anos, né? E a SBMF sempre pautou que essas questões que você acabou de discutir, André, sejam realmente seguidas e que nós possamos apoiar essas informações. Então, muito obrigado, André. Eu vou passar a palavra para Ana Paula Neves, que é vice-presidente de Ética e Compliance na empresa Takeda, para a apresentação dela. Ok? Obrigado. Obrigada, Charles. Bom dia a todos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que mudou em relação ao compliance frente ao novo cenário, qual o nível de satisfação do profissional de saúde, qual que é o entendimento desse relacionamento. Então, acho que é muito complementar ao que o André já falou para vocês, mas um pouco mais olhando do ponto de vista como é percebida essa relação hoje, né? Obviamente, eu não sou especialista no assunto, o André descreveu muito bem o papel do MSL, mas, até pela minha formação, eu trabalhei na área médica antes de trabalhar em compliance. Então, o papel do MSL é muito claro e muito diferente do da força de vendas. Porque se fosse igual, para que a gente precisa, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, o papel do MSL é o foco científico, ele promove troca de informação científica, ele captura informações do campo que são referentes aos padrões atuais de tratamento, qual que é o state of the art, como que ele antecipa esses desafios e como ele promove o desenvolvimento educacional. Qual é a educação que é necessária, qual é o conhecimento que está faltando na comunidade médica que pode ser levado, qual é o conhecimento que está faltando dentro da indústria para suprir esse entendimento dessa nova classe terapêutica ou deste novo, até dessa nova patologia, porque, por exemplo, na oncologia está ficando tão específica que a gente cada vez precisa estudar mais. Quando a gente começa a trabalhar com doenças raras, a mesma coisa. E esse papel, ele é muito, mas muito diferente do da força de vendas. A força de vendas é regulamentada, inclusive, por lei da década de 70, que é muito claro que é venda, promoção, e por isso muito diferente do papel do MSL, que não tem a ver com ações promocionais, e sim com o conteúdo científico daquilo que a indústria quer levar como informação. Mas quer dizer que a gente não se relaciona? Quer dizer que os papéis são totalmente separados e que não existe nenhuma interface? Não, não é isso. Existe sim. Né? Então, porque todo mundo se relaciona, no final, com o mesmo profissional, tanto a força de vendas quanto o MSL. O MSL vai ao profissional de saúde para desenvolver atividades científicas, discussões de alto nível, de alta complexidade, porque ele estudou para isso, ele tem uma formação na área de saúde e ele é um profundo conhecedor daquela patologia, daquela área terapêutica, daqueles produtos com quais ele trabalha.
A força de vendas, por sua vez, ela vai até o profissional de saúde levar atividade promocional. Como eu já falei, essa é a atividade regulamentada para a força de vendas, é isso que ela deve fazer. Por isso, quando pergunta assim, mas a força de vendas não pode ter atividades não promocionais? Pode, mas faz sentido? Não sei, né? Normalmente não faz. E não sei se deve. Se a gente separa bem as coisas, a gente traz uma discussão de outro aspecto. MSL e força de vendas não podem conversar? Claro que podem, não são proibidos de se falarem. Por quê? Porque existe uma troca de informações. Qual é a informação que a força de vendas está sentindo falta no campo? Ou vice-versa. O MSL percebe que existe um desconhecimento da força de vendas de determinado aspecto. Ele não pode dar um treinamento interno? Pode. Então, essas interações são um pouco maiores. A interseção dos três é que acabam sendo mínimas. Por quê? Porque não faz sentido, eles têm papéis muito claros. Mas quer dizer que, por exemplo, numa discussão, a força de vendas identifica que é necessário envolver o MSL, ele pode contatar o MSL e fazer uma primeira apresentação, por exemplo. Eles podem frequentar o mesmo congresso. Assim, eu já vi discussões um pouco absurdas, por exemplo, o MSL não pode estar no mesmo piso que o representante da força de vendas dentro do mesmo hospital. Né? Então, não é por aí. Né? Eu acho que não é isso que diz que os papéis são diferentes. Acho que quando a gente tem papéis e responsabilidades claras e a gente consegue ver o valor agregado por cada uma das funções, isso fica mais fácil. E eu acho que hoje tem um entendimento muito maior da comunidade médica dos diferentes papéis. Né? Eu acho que quando essa função começou, talvez existisse um pouco mais de confusão, o médico questionasse mais por que ele não pode atender junto o representante MSL de uma vez só, porque daí ele discute com um pedaço, com outro pedaço. Hoje isso está mais claro. Por quê? Porque, de novo, se construiu valor sobre isso. E quando a gente fala sobre o papel do compliance nisso tudo, eu prefiro ver ética e compliance junto, e por isso que eu coloco aqui numa balança, pesando as duas coisas. Porque quando a gente fala de compliance, a gente pensa no conjunto de regras, de obrigações, de legislações que devem ser seguidas. Quando a gente pensa em ética, a gente pensa mais em princípios, aquilo que a gente quer seguir. E eu acho esse balanço importante porque eu acho que a área de compliance não deveria ser vista como a área que põe a regra e eu tenho que seguir pronto. Por quê? Porque daí eu não acredito naquilo que eu estou falando, eu só repito. Quando eu acredito naquilo que eu estou falando, ele ganha mais força e eu consigo, inclusive, convencer a comunidade médica de por que aquilo é importante. Então, eu acredito que a cultura ética, ela é formada quando todo mundo tem um entendimento claro. Não é assim, eu não vou nunca responder para um médico, eu já vi isso acontecer, não pode por questões de compliance. Não pode, porque isso expõe a reputação da indústria farmacêutica, expõe a sua própria reputação, e assim por diante. A gente consegue argumentar por quê? Porque todas as partes da organização entendem aquela importância. Né? Tem a liderança que entende, tem o supervisor desse MSL e dessa força de vendas que entende a importância do compliance, qual o papel, né, de uma cultura ética na organização, tem um comprometimento de toda a indústria farmacêutica com isso, e com isso os valores éticos são incorporados dentro da empresa. E por que eu trago essa discussão? Porque eu acho que ela realmente é muito importante. Eu acho que se a gente não entender o porquê, a gente tem que perguntar. Né? Eu acho que o nosso papel é perguntar. Por quê? Por que não pode? Por que assim? Muitas vezes, por exemplo, por que você não fala com o paciente? Porque existe um conflito de interesse. Eu vendo o produto, como é que eu vou falar com esse paciente? Né? Então, e isso tem que ser explicado também para o nosso stakeholder externo, né? Que é o profissional de saúde. Eu acho que esse diálogo, ele melhora o relacionamento e, de novo, o profissional de saúde consegue entender o valor agregado daquilo. Por exemplo, ele se sente muito mais seguro. Hoje, muitos profissionais de saúde, esse é o feedback que começa a chegar, ele se sente muito mais seguro de trabalhar com uma empresa que tem uma estrutura de compliance forte do que com uma que não tem. Por quê? Porque existem processos, existe uma questão de transparência, não fica aquela percepção de que ele e a indústria têm uma relação promíscua ou inadequada, fica muito mais claro que é uma relação profissional, de cunho educacional, para crescimento e desenvolvimento da ciência, para aumento do conhecimento dos profissionais de saúde a respeito dos tratamentos mais inovadores que tem. Então, o próprio profissional de saúde, se a gente consegue expressar de forma correta para ele o porquê
determinadas normativas existem internamente, se sente muito mais confortável e muito mais protegido. Eu já tive algumas conversas com alguns profissionais de saúde exatamente nessa linha, de, por exemplo, a gente explicar o risco de rede social, o que a gente posta, o que a gente não posta, e eu conversando com essa profissional, ela falou, nossa, tem toda a razão, porque realmente é uma exposição enorme, as pessoas começam a te questionar e te julgar porque você estava em determinado evento, e você tem que explicar a importância que aquilo trouxe para a ciência e tudo mais. Então, o quanto é importante a gente explicar o porquê, e a empresa inteira entender por que existe um programa de compliance, por que existem essa segregação de funções, por que é tão importante, né? Qual é o valor que a gente agrega? Então, essa discussão é muito importante. E aí, por fim, eu falo um pouquinho dos desafios, porque era uma das outras perguntas que tinham na minha parte. Quais são os desafios que ainda existem, né, no papel da MSL, dentro da indústria farmacêutica? Primeiro, é exatamente como a gente falou, entendimento dos papéis. Os papéis têm que ser claros. Qual é o papel da MSL? Qual é o papel da força de vendas? Força de vendas promocional. MSL, conhecimento científico. E aí, o desafio sempre traz uma oportunidade. Eu prefiro sempre ver o desafio junto com uma oportunidade. Se a gente agrega valor àquele profissional de saúde, se ele vê a diferença dos dois papéis, fica muito mais fácil. Então, se a gente traz uma informação de qualidade, se a gente mostra para ele qual é o papel que a gente está prestando ali dentro da organização, fica muito mais fácil esse relacionamento. Outro desafio, né? Entendimento dos princípios de ética e compliance. Muito médico que ainda questiona, por que eu não posso levar minha esposa para o jantar? Né? Por exemplo, uma pergunta boba que já não deveria mais acontecer, mas ela ainda acontece. Se a gente só fala assim, porque compliance não deixa, a gente não está construindo a cultura ética que eu acabei de falar, né? Eu acho que a gente tem que mostrar exatamente a importância da seriedade do relacionamento da classe médica com a indústria, para que esse relacionamento seja profissional, transparente e que não exponha as partes de que existe uma influência indevida da indústria na decisão desse profissional. Oi? Oi? Quanto às agendas, né? A gente sabe que agora, principalmente, acho que isso piorou, né? As agendas competitivas. Tem muita competição nas agendas agora que os médicos estão remotos, que a gente precisa fazer uma interação remota, elas já eram competitivas, agora provavelmente são mais. Qual a oportunidade? Conteúdo relevante. Não adianta achar que você vai trazer o conteúdo igual do mês passado ou levar uma discussão que ele já tem conhecimento, que saiu na mídia, para ele, e ele vai achar aquilo interessante. Então, é importante trazer como oportunidade conteúdo relevante. Um desafio é discussão informal. Por que eu falo que discussão informal é um desafio? Porque a gente acaba usando um WhatsApp, uma ferramenta que não é tão adequada para uma discussão que pode ser sensível. Mas se a gente constrói credibilidade e confiança, fica mais fácil. A gente diz, olha, a gente começa uma conversa no WhatsApp só para confirmar o horário que a gente pode conversar, mas a gente precisa marcar um horário, porque a discussão fica mais produtiva, eu te trago o conteúdo relevante, que eu não posso te enviar de outra forma, e assim por diante. E o último ponto que está muito em alta agora, que eu acho que é relevante também discutir, é a questão de privacidade de dados. Com o mundo virtual, isso ficou ainda mais sensível, a gente pede cadastro dos médicos para uma série de eventos e webinars, a gente quer contatá-los de outras formas. De novo, vamos antecipar soluções. O que a gente pode fazer? A lei de privacidade de dados do Brasil ainda não está vigente, isso acaba sendo uma vantagem, e por isso, neste momento, a gente pode antecipar e tomar as devidas medidas para estar protegidos, para cumprir com a lei de privacidade de dados. E com isso, eu termino a minha apresentação e devolvo para o Charles. Lígia, você está no mudo. O Dr. Charles, ele teve que sair um minutinho, a gente pode seguir com a sua apresentação, doutor. Ok, vamos lá, então. Vou compartilhar minha tela para que a gente possa iniciar. Um minuto. Ups, não é isso? Espera aí.
Ok? Tá visível? Não, doutora, ainda não. Lígia, tá visível? Ainda não. Não. Opa, peraí. Então, alguma coisa deu errado aqui. Deixa eu voltar. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Agora sim, vai. doutora. Perfeito. Agora deu, né? Sim, tudo Tá certo. Ok, então vamos lá. Bom, eu gostaria de fazer primeiro 2 apontamentos em relação à exposição do André. Ele fez colocações precisas, foi objetivo, né? Colocou até de maneira, embora não seja um cirurgião, de maneira cirúrgica, qual é o papel do MSL, né, dentro da indústria farmacêutica e da divulgação dos medicamentos. Então, esse conhecimento altamente especializado que o profissional precisa ter, e qual é a interface dele em relação a expectativas comerciais. Então, perfeito. A Ana, né, ela tem uma fala dela que eu até guardei aqui, porque eu achei que é extremamente importante, até para que eu possa agora fazer a minha inserção, no sentido de que a separação das funções, e aí ela colocou, né, fez a intersecção do MSL com a força de vendas e com o profissional de saúde, se essas funções elas forem bem delimitadas, se cada um souber o seu papel, né, ainda que haja momentos de intersecção, a administração, né, de eventual possível conflito será muito mais simples, né, de ocorrer. E aí entra o meu papel, que é justamente falar sobre conflitos, né? E é claro que eu vou trazer um pouco mais para a questão, para a esfera jurídica, então é um brainstorm, inclusive difícil, porque nós não encontramos facilmente jurisprudência de profissionais que tenham sido processados em razão de induzirem, por vezes, profissionais, prescritores, a adotar determinados medicamentos que talvez não tivessem aquela eficácia terapêutica, né, que num primeiro momento tivesse sido indicada pelo MSL. Então, eu coloquei aqui 2 reflexões, né? Então, nós já sabemos qual é o papel do MSL, e aí eu coloquei 2 questões para que a gente pense a respeito. O médico, né, em concorrência, então, de forma solidária com a indústria farmacêutica, que forja um diagnóstico para que o paciente possa ter acesso ao medicamento de alto custo, ele causa a esse paciente algum dano? Então, isso é uma reflexão. E o médico, ele poderia alegar, um médico prescritor, que ele foi induzido a erro pelo MSL? E quais seriam as consequências para esse profissional? Né? E quais as consequências para a indústria? Então, é claro que eu não quero partir, né, não estou partindo do princípio de que o MSL, ele vá induzir o médico a erro. Mas, como eu disse, né, o meu papel é ver o conflito e o que poderia ser a solução e as consequências desse conflito, né? Acho que a solução ficou bem claro na exposição da Ana, que é um bom gerenciamento, um compliance transparente. A palavra, não é? Eu acho que nessa relação do MSL com a indústria é a transparência. Mas vamos lá. Então, respondendo aí, ou tentando, não é, trazer uma reflexão para essa minha primeira questão. Esse médico, né, esse MSL, que junto com a indústria farmacêutica e com o prescritor, se ele foge um diagnóstico para que justamente um medicamento de alto custo seja vendido e ele tenha um benefício econômico, ele vai causar um dano para esse paciente? Ele pode causar. E ainda que seja um dano moral para o paciente. A questão, e aí é o que é muito delicado na esfera do direito, é a prova disso, não é? Se naquele momento, de fato, o profissional prescritor tinha ciência de que aquele medicamento não seria o indicado, pode até ser que não ocorra um dano corporal, um dano material, mas pode sim ocorrer um dano moral só pelo paciente ter a ciência de que tomou um medicamento que não seria um medicamento de alto custo, né? Por exemplo, ele pode ter tido que judicializar, passar por momentos
de constrangimento em relação a uma perícia médica e ter todo um estresse, né, que faz parte de um processo jurídico que ele poderia ter evitado, não fosse aquela prescrição eventualmente do profissional. Então, essas situações, elas podem ocorrer, e até eu tenho uma situação que eu não vou citar o medicamento, nem os nomes, mas eu tenho uma situação em que eu faço, inclusive, a defesa, represento um profissional que estava entre vários outros profissionais que prescreveram um medicamento de alto custo, altíssimo custo, a pedido de um paciente que fazia parte de uma associação de pacientes. E essa associação de pacientes, por sua vez, tinha um corpo de advogados que trabalhava justamente insuflando os pacientes a que o paciente solicitasse para o seu médico que aquele medicamento fosse prescrito, e o médico, por sua vez, entrava em contato com o representante da indústria para saber, de fato, não é, a indicação daquele medicamento que o paciente havia trazido a notícia, e a prescrição, alguns profissionais, né, prescreviam de forma, digamos assim, a chamar a atenção, né, inclusive do Ministério Público, que acabou por instaurar um inquérito civil para entender o excesso de judicialização em relação àquele medicamento, que era de alto custo e em doenças raras, e para doenças raras. Então, veja que esse comportamento, não é, de insuflar ou de um excesso de judicialização, ele pode sim chamar a atenção do poder público quando há um déficit e um claro abuso, né, em relação ao erário público. Então, nós temos recursos que são finitos na saúde e é necessário que esses recursos sejam bem utilizados. Eu vou colocar aqui alguns números depois, já posso falar agora, de gastos com judicialização, né, em saúde. Então, nós temos aí, eu tenho aqui um número bem interessante, 4.600% de aumento de gastos com judicialização, e aí eu estou me referindo a medicamentos, de 2007 a 2018. Em 2016, né, o Estado, como um todo, despendeu R$1 bilhão para atender apenas 1.260 pacientes. E aí nós estamos falando desses medicamentos de alto custo. Em 2018, né, nós estávamos em R$1 bilhão e 300 mil reais. Então, estamos falando de um valor, né, que de grande monta para se atender a poucos pacientes, quando nós temos aí uma realidade de um sistema único de saúde e que precisa atender de forma integral a todos os beneficiários, né, a todos os cidadãos. Como é que se equaciona essa questão? Aí vem uma outra, indo aí para a minha segunda pergunta. O médico, ele poderia alegar que ele foi induzido a erro pelo MSL? Bom, quais as consequências para esse profissional, para o MSL, e quais as consequências para a indústria? Essa prova seria bastante difícil, mas, por exemplo, a Ana deu até uma dica de prova, uma conversa pelo WhatsApp, né? Talvez o oferecimento de benefícios num jantar em que o MSL fosse expor acerca daquele medicamento, artigos que só tragam aí uma vertente a respeito de resultados, né, de pesquisa daquele medicamento e não tragam outros resultados, então se oculte outros resultados. É claro que não deve ser esse o papel do MSL, mas se ocorrer, eu tenho aí uma forma culposa, e eu posso até pensar aí se não há um dolo, não é? Para que haja um benefício econômico na forma de agir desse profissional. Então, se for possível constatar essa conduta, é possível penalizá-lo do ponto de vista penal, quiçá, não é? A depender do dano causado, e na área civil, né? De forma, pensando aí numa ação indenizatória. E a pergunta é, então, como deve agir um MSL sob o aspecto de compliance, né, para não responder por negligência e imperícia? Ele precisa seguir códigos de conduta. E há alguns códigos de conduta que já são oferecidos por instituições, e
as empresas têm os códigos de conduta, as empresas têm o seu compliance, mas existem aí algumas regras que são muito claras, muito objetivas de como o profissional precisa agir, né, para que não tenha de responder por eventual negligência ou imperícia. Eu coloquei imperícia até por nós pensarmos que o papel do MSL é daquele profissional que justamente tem conhecimento, né, aprofundado a respeito da matéria. Então, se ele não utiliza ou utiliza num viés, né, que seja totalmente comercial aquele conhecimento, eu posso dizer que ele foi imperito, por exemplo, quando ele não demonstrou, né, pesquisas clínicas que levavam para um outro resultado e entendimento em relação àquele medicamento que ele está propagando ou oferecendo, né, para que o prescritor conheça. Então, isso é bastante importante. Coloquei aqui só, pensando na Interpharma, existem muitas empresas, não é, que são associadas à Interpharma, e eu busquei algumas denúncias que foram julgadas daquelas empresas, né, que obviamente aderem a esse código de conduta da Interpharma, e qual foi a consequência em relação à denúncia, né? Então, ao objeto da reclamação. E aqui tem um que é bem interessante, né, que eu acho que tem bastante a ver com aquilo que a gente está falando. A promoção de medicamentos sujeitos à prescrição e sem registro sanitário na Anvisa para o público leito. Fomento à judicialização. Então, houve aí a aplicação de uma pena de multa, que foi a pena de multa máxima, não é? Mais a informação às autoridades competentes, suspensão dos direitos associativos daquela empresa, sem direito à suspensão da contribuição associativa, ou seja, ela continua a pagar, e aqui aparece o prazo, né, de 180 dias, e a multa aí de R$1.650.000. E isso é extremamente importante, né? Porque eu vou ter uma penalidade tanto na esfera administrativa, como eu posso ter aí uma penalidade também na esfera civil, também na esfera penal, a depender, como eu falei, do dano causado e da possibilidade de verificar a culpa e o dolo dos envolvidos. Mas aqui, isso foi em 2015. Em 2018, eu coloquei, selecionei, né, essa reclamação, press release, divulgação de resultados de estudo clínico para produto não registrado no Brasil, off-label. Nesse caso, né, nós tivemos aí uma infração à norma regulatória, né, e aqui se coloca, né, qual foi a penalidade, então foi uma multa de R$27.500. Então, houve uma infração, era um material que não estava adequado ao público, né, que se destinava, e a partir da apuração houve a penalidade administrativa. Poderia também até haver penalidade na esfera civil se nós considerarmos o Código de Defesa do Consumidor, o direito do consumidor a ter informações claras e objetivas a respeito de qualquer serviço e de qualquer produto. Se nós considerarmos também que o medicamento pode representar um risco à saúde e também essa disposição está no Código de Defesa do Consumidor, de que não é possível oferecer ao consumidor um produto que leve a sua saúde a risco. Por que não pode, afinal de contas, né, haver aí essa relação muito próxima e não clara entre médico, MSL e indústria? Tudo tem que ficar absolutamente transparente, e aí eu vou sempre retomar a fala da Ana e do André, que, como eu disse, foram muito precisos. Existe no próprio Código de Ética Médica, e também tem no Código de Ética do bioquímico, do biomédico, não é? Disposições que levem a essa conclusão de que é preciso deixar claro o papel de cada um nesse relacionamento que envolva interesses comerciais. E como o André deixou bem claro, não há qualquer problema que haja interesses comerciais por parte da indústria farmacêutica, e isso está absolutamente claro e não é novidade para ninguém. Existem dois escopos, um que é óbvio, né, que é de buscar, através de pesquisas, o tratamento para muitas doenças, e não se tira aí
esse valor agregado da indústria farmacêutica, mas, é claro, o lucro, ele está sempre presente nesses relacionamentos. E aí, o próprio Código de Ética Médica diz que é vedado ao médico exercer simultaneamente a medicina e a farmácia ou obter vantagem pelo encaminhamento de procedimentos, pela comercialização de medicamentos e etc, etc. Então, o Código de Ética deixa isso bem claro e sempre o Conselho, inclusive o Conselho, fez uma parceria com a Intrafarma, né? Interfarma, perdão, saiu errado aqui no título, para buscar deixar muito mais claras quais são as possibilidades de relacionamento entre indústria farmacêutica e médico. E aí, aqui eu volto para esse slide, né, porque eu coloquei, é uma batalha quixotesca, né? Será que é uma batalha quixotesca buscar a ética na relação entre médicos e indústrias farmacêuticas? Eu entendo que não é uma batalha quixotesca, que cabe justamente a profissionais de compliance, como a Ana colocou, estar criando essa cultura ética, né, de sempre explicar o porquê e de buscar a transparência nesse relacionamento, né? E eu sou, como advogada, né, eu sou consultora jurídica e me coloco também nesse papel de achar que é sempre importante explicar o porquê não se pode fazer algo. Então, não é, olha, eu quero levar a minha mulher, então, ao jantar, por que eu não posso? Quando a Ana diz, eu preciso dar uma resposta que não seja apenas, né, falar, o compliance não permite, essa resposta, ela vai servir para construir, né, mais um tijolo na construção de um comportamento ético. Uma outra questão aqui, que eu acho que é importante a gente chamar a atenção, é sobre esse relacionamento com a associação de pacientes. É possível haver esse relacionamento da indústria com a associação de pacientes, pacientes que tenham doenças raras, né, por exemplo? Sim, é possível. Mas existem também critérios que são estabelecidos por códigos de conduta, né? Então, quais são? Bom, esse relacionamento pode vir através de capacitação técnica, do impulsionamento à adesão a tratamentos, conscientização de informações que levem à prevenção e diagnóstico de doenças. É essencial a independência das associações, que elas não sejam patrocinadas ou financiadas por uma única indústria. Não é possível, né, nós continuarmos nessa cultura de judicializar, né, por medicamentos que muitas vezes ainda são off-label ou que são caríssimos e que o Estado não pode comprar, e não pode comprar para todos, né, em detrimento da maioria, cuidar apenas de alguns, e essa questão das regras claras através aí da construção de um contrato que estabeleça de maneira clara, né, quais são os direitos e deveres de cada parte. Coloquei essa informação, eu já coloquei para vocês, que esses pedidos de tecnologia de alto custo chegam todos os dias aos juízes do Brasil, então basta que haja um medicamento novo, esses pedidos começam a chegar através de liminares e que chamam a atenção, e até há alguns artigos falando que poucos advogados são responsáveis pela maioria das demandas judiciais desses medicamentos de alto custo. E isso chama bastante atenção para aquilo que a gente está chamando aqui de comportamento ético. Então, eu não falo só do MSL, mas eu estou falando também, né, do corpo jurídico, que por vezes acaba, né, por insuflar e isso é colocado como uma técnica na indústria farmacêutica, impulsionar judicialização para que se aumente a venda de medicamentos. Então, é algo extremamente delicado, né, muito perigoso na nossa sociedade, porque nós estamos falando de saúde, né, de saúde pública e da saúde individual, enfim, dos cidadãos. Para fechar aqui as minhas colocações e provocações, é importante que nós não esqueçamos que embora não tenhamos aí a LGPD vigente, todos os princípios da LGPD estão vigentes, haja vista que aquilo que a LGPD busca proteger já está previsto na nossa Constituição. Então, lembrando, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização. Então, não é necessário uma LGPD para que se puna aquele que não cuidar da privacidade dos dados do paciente, né? E a questão do sigilo, ela já está solidificada, cristalizada no Código de Ética das profissões, daqueles profissionais que estão na área de saúde.
Lembrando que o escopo da lei é justamente proteger, né, os dados pessoais dos titulares, e os titulares somos todos nós, né? Os dados que se referem à saúde são chamados dados sensíveis. Opa, estou terminando, ó. Já escutei aqui você quase me chamando a atenção, Charles. Mas vai ser 2 minutos. Lembrando aí, não é? Por que os dados são tão importantes? Porque, inclusive, é possível traçar até perfil de consumidores, e isso envolve também a indústria farmacêutica, através das informações que eu consigo coletar dos pacientes. Aqui, só para esclarecer em relação a essa temática da LGPD, se entra ou se não entra em vigor, né? Se vai começar a vigir desde logo. Eu só coloquei aqui uma informação de que nós temos um projeto de lei que foi aprovado no Senado e que, em tese, a lei passaria a viger em 14 de agosto de 2020, com sanções aplicadas a partir de 2021, mas que nós temos uma medida provisória suspendendo para 2021, ou passando para, né, 2021, a vigência dessa lei. É um imbróglio jurídico nesse momento, que a gente ainda, então, não tem exatamente, delineado quando vai começar a viger a LGPD, mas o fato é, não há como não se preocupar com a questão da proteção de dados do paciente. Lembrando que dados pessoais, eles podem ser utilizados para pesquisa clínica, mas, né, há uma restrição legal de que o órgão de pesquisa, ele seja de administração pública direta ou indireta, ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Então, não estamos aqui ainda, não é, com uma permissão para que pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos utilize dados pessoais, né, então dados pessoais sensíveis para a pesquisa clínica. Por fim, acho que agora eu fechei, terminei a minha exposição e eu espero aí ter contribuído de alguma forma para que a gente reflita e possa discutir um pouco quais são as consequências, não é, de um comportamento não ético e muitas vezes até culposo e que pode trazer benefícios, aliás, malefícios para o paciente, e nós saímos lá daquelas premissas básicas, né, que alicerçam a medicina, que é o da beneficência e o da não maleficência. É isso que eu tenho para dizer. Obrigado pela Muito obrigado, oportunidade, pelo Sandra, tempo. Excelente. Eu estou com alguns problemas aqui de conexão, que está sem energia aqui na minha região. Então, peço desculpas desde já. Excelente apresentações, e é justamente por isso que o tema se torna tão complexo. Há tantas nuances nesse relacionamento e a nossa preocupação, principalmente da indústria que trabalha, e essa vai ser uma primeira questão que eu vou fazer a todos, a indústria, por si só, ela tem essa preocupação nesse cuidado do compliance, né? E tem trabalhado e tentado melhorar essa relação. Será que, na visão, eventualmente, de vocês, os colegas do outro lado, o que está na linha de frente, o que está prescrevendo, o que está dando aula, o que é um líder de opinião, ele tem o conhecimento e está sendo treinado da mesma maneira que a indústria, nesse momento e já há algum tempo, tem feito esse papel. Ou seja, pode haver um desbalanço entre o que a indústria se apresenta e o que o colega acha que adquiriu por direito algumas questões desse relacionamento com a indústria farmacêutica. Então, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, talvez o André pudesse começar e seguir a ordem, André, depois a Ana, depois a Sandra, comentar um pouco a respeito sobre isso. Eu ia tentar estou cobrindo o meu fone porque tem resolveram fazer barulho aqui fora da minha janela, eu não sei se está atrapalhando, se atrapalhar vocês me avisem. Mas eu ia tentar ser gentil e deixar a Sandra e a Ana responderem primeiro, mas eu estava me coçando para falar. Então, obrigado, Charles, por me chamar para comentar. Isso é muito importante o que você colocou, porque quando eu vim para a indústria, um dos motivos de eu ter ligado para tanta gente, entre elas o Charles, que foi a primeira pessoa que me atendeu para conversar comigo, é porque eu era um médico clínico, né, um pediatra que atendia meus pacientes,
eu queria mudar de carreira, eu queria vir para a indústria, mas eu estava apavorado com os rumores que eu ouvia sobre a questão histórica mesmo, ética, compliance, risco de corrupção, etc., etc., e aquilo me apavorava do lado de cá, né, do outro lado, de fora da indústria. E eu vou dizer uma coisa que pode parecer exagerado, mas foi um bom movimento, eu devia ter vindo mesmo, e, cara, eu nunca na minha vida profissional, desde a minha formatura, talvez desde a minha faculdade, eu estive em ambientes com tanta observação de regras e conformidades quanto desde que eu vim para a indústria farmacêutica. Então, assim, a observância de compliance em indústria farmacêutica é uma coisa sólida. A questão do Charles ela é fundamental pelo seguinte: a regra que se aplica à indústria farmacêutica, ela se aplica à indústria farmacêutica e não aos médicos. Aos médicos se aplicam outras regras, tá? Com outro nível de cobrança. Então, sim, existe um desbalanceamento, um mismatch entre o entendimento do médico no consultório, na sua prática, e o da indústria. Por muitas vezes o médico não entende e não é papel dele entender se eu não explicar, não é? É muito comum o médico pedir para o representante: na bula está assim, mas eu uso assado. Qual é a dose quando eu quero usar assim? O representante, por compliance, por regra, por causa da RDC 96 de 2008 e por causa do próprio Código de Conduta da Interpharma, ele é proibido de falar em use of label, por exemplo. Ele é absolutamente proibido. Ele não pode comentar, não pode nem... eu vou conversar com a área médica, se for o caso, eles te passam... Ele não pode comentar. Mas o médico, ele tem o direito primário de usar a medicação da melhor forma que ele achar, mesmo em desconformidade com o que está registrado em bula, porque o que está registrado em bula, muitas vezes, não abarca toda a ciência de um determinado medicamento. Então, só para colocar que realmente existe um imbalance aqui, uma desproporção de observações, e que muitas vezes a própria indústria tem que explicar para o médico. Por exemplo, eu acho muito graça quando o médico vai apresentar o slide de conflito de interesse, e ele passa com tanta pressa que parece que ele está com medo de que alguém leia aquilo. Mas aquilo é fundamental que ele faça, não só pelo Código de Ética Médica, mas como quando ele é patrocinado num evento da indústria farmacêutica, porque aquela é uma informação de transparência. Mas a palavra conflito deixa ele apavorado de que alguém ache que ele é uma pessoa inadequada, quando, na verdade, o que ele está fazendo é uma ação de transparência. Então, a indústria tem um papel de educar quanto à compliance, eu vou terminar já, e sim, as regras que se aplicam a cada, seja na indústria, seja o médico na prática clínica, seja ao representante, ou seja, a área médica dentro da indústria, são regras diferentes. Existem regramentos e gravidades desse regramento diferentes para cada grupo. Obrigado, André. Ana, se você puder comentar também, e depois passamos para a Sandra, a gente coloca esse ponto aqui. Eu abordei bastante essa questão educacional, porque eu acho que a gente faz a educação interna para que ela possa permear o lado externo, né? Então, eu acho que é algo que realmente tem mudado. Eu acho que a nossa reputação como indústria, de uma certa forma, também é culpa nossa, de condutas de 20, 30 anos atrás, e hoje a gente trabalha para mudar essa reputação de forma muito consolidada, de forma muito estruturada, com programas de compliance muito sérios. E a questão educacional também, eu gostei da fala do André quando ele fala assim, o representante não pode responder perguntas ao Felipe, não pode, não deve, só que a gente também tem que treinar ele, então o que eu respondo? Ele não pode sair correndo do consultório. Então, isso é muito importante, né? Porque a gente já teve essa dúvida dentro da empresa. Então, as pessoas voltam e falam assim, não, se o cara pergunta off-label, eu desconverso, mude de assunto. Não, não é isso, né? A gente precisa ensinar, olha, essa é uma indicação que não se consta em bula, eu não posso tratar esse assunto. Se o senhor tiver maiores interesses, por favor, contatar ou o número de informações científicas ou o MSL que o visita, alguma coisa assim. Mas a gente até esse treinamento tem que dar para não virar um negócio também que vira um pavor de que aquele assunto não pode chegar na mesa e a pessoa se apavorar. Então, é um papel educacional, inclusive, como responder e qual é o papel dele. O papel dele é promocional, ele não pode realmente falar de uma indicação que não consta em bula, porque a promoção prevê somente as indicações em bula, né? Mas eu acho que é uma história que a gente tem mudado e que a gente vê realmente esse relacionamento evoluindo, inclusive o maior entendimento da classe médica, pouco a pouco, principalmente quando a gente nota as pessoas
que entraram mais recente no mercado, como o André comentou, sentirem essa diferença de mudança do relacionamento. Ok. Sandra, você gostaria de comentar um pouco alguma dessas questões? Na verdade, eu penso que essa mudança de cultura, ela é muito incipiente, ela é muito nova mesmo, né? E que o que a sociedade vê em relação à indústria farmacêutica, e aí eu coloco também a questão do direito, é de uma exploração econômica muito grande. Então, isso eu falo exatamente por aqueles números que eu dei em relação à judicialização da saúde, e por vezes haver mesmo um pacto ilícito, né, entre, inclusive, profissionais do direito que propõem ações e representantes da indústria. Então, eu concordo que é um processo de educação. Acho que muitos prescritores esperam benefícios da indústria farmacêutica e que é necessário, né, que se entenda, e eu vou voltar para a fala da Ana, o papel de cada um, e em especial que o prescritor esteja sempre pensando no benefício do seu paciente, né? Eu acho que essa é a grande chave dentro da medicina, tomar todas as atitudes, e aí a questão da ética médica, né, se utilizando daqueles princípios, beneficência, não maleficência, e todo o restante, não é, que é o compliance, que é a ética, que são os códigos de conduta, estão em função desses dois princípios basilares na medicina. Ok. Fazer um comentário, perdi Charles? um pouco. Eu queria comentar um pouco, perdi um pouco por causa que a conexão aí não está tão boa, mas eu acho algumas coisas que eu gostaria de comentar. Sim, eu acho que está melhorando o entendimento pela classe dos meus colegas, principalmente, talvez, pelos novos colegas que estão entrando. Mas, contando um pouquinho da nossa história ali na Santa Casa, eu me lembro que quando a gente foi colocar o curso de pós-graduação de Pesquisa Clínica e Medical Affairs, meus professores ficaram muito incomodados com essa situação, dizendo que a gente tinha se vendido, a faculdade tinha se vendido para a indústria farmacêutica e que era impossível, imaginável que a gente pudesse fazer um curso como esse numa faculdade tão tradicional. Então, havia, e ainda há, alguns conceitos quando a gente tem relacionamento mesmo dentro de faculdades vamos dizer assim, tradicionais, né? Principalmente quando a gente vai fazer uma pesquisa clínica patrocinada pela indústria farmacêutica, alguns colegas, alguns profissionais falam entre os seus pares que você está trabalhando para a indústria farmacêutica fazendo um estudo clínico, né? Então você não tem o mesmo ética como eu tenho, que eu faço pesquisa clínica acadêmica. Então, a gente encontra isso ainda com uma frequência, né? E quando, eventualmente, o colega começa a trabalhar com a indústria farmacêutica para pesquisa clínica, e como o André falou, ele vê o nível de responsabilidade, de conformidade, a seguir protocolos, responder às boas práticas clínicas, que ele começa a entender o nível de comprometimento que a gente tem na produção de dados, de respeito ao participante de pesquisa clínica, e como a indústria evoluiu nesse tipo de relacionamento. Evidentemente, tem uma ou outra que sai da curva, né, do ponto da curva, mas nós temos, através da pesquisa clínica, evoluído nesse relacionamento. Eu acho que a pesquisa clínica ajudou muito, a pesquisa clínica patrocinada ajudou muito para que a gente pudesse ter esse tipo de relacionamento melhor com os líderes de opinião. Tem aqui um questionamento sobre o que dizer aqui quando o MSL está na frente de um colega sobre o uso do off-label, né? O que ele pode dizer sobre o uso off-label? Às vezes o próprio MSL tem dificuldades de esclarecer o off-label, como a Sandra falou, principalmente para os produtos de alta complexidade e de alto custo, né? O risco de que a gente
possa evoluir para a judicialização dos processos, eu acho que é alguma coisa que a gente poderia discutir um pouquinho mais, Sandra, nesse critério entre o off-label e quando utilizar, e principalmente de doenças raras, como isso as suas barreiras, os seus limites que ainda são difíceis de colocar. Né? Se você puder discutir um pouquinho mais e os outros colegas também refletir a respeito, seria interessante. Eu só queria contribuir antes da Sandra falar, porque talvez ajude na fala dela, só queria trazer uma distinção entre 3 pontos diferentes, que são fundamentais, até porque tem muita gente que talvez possa estar assistindo esse webinar que não são da indústria e talvez não sejam familiarizados com os termos. Então, em primeiro lugar, o uso off-label não tem nenhuma relação com judicialização, tá? Fundamental dizer isso. O uso off-label é uma liberdade legal que o médico tem para fazer uso de medicamentos. Por exemplo, o próprio governo usa como principal agente de limpeza intestinal para a realização de colonoscopia um produto que é registrado apenas para uso intravenoso em edema cerebral. Mas ele tem um efeito intestinal para a limpeza intestinal, muito potente. Então, naturalmente, não houve judicialização. É uma questão de protocolo do governo para usar esse tipo de produto. Então, o uso off-label não tem nenhuma relação com judicialização. E judicialização também não é uma tática ou uma técnica da indústria farmacêutica. Toda a indústria farmacêutica ou indivíduo da indústria que cometer algum ato que induza a judicialização precisa ser punido, mas judicialização no Brasil você tem até por fralda, por analgésico, por produtos que inclusive tem no SUS ou não tem no SUS porque não foram incorporados, mas o paciente às vezes precisa e o médico dele entendeu que sim, e às vezes sem nenhuma participação da indústria, inclusive. Então precisa ficar claro que judicialização, uso off-label e a ação da indústria farmacêutica são coisas que podem estar combinadas, mas é muito raro, mas elas são totalmente independentes, viu? Desculpa, Sandra, só para botar as palavras nos lugares, que senão a gente começa a achar que tudo é a mesma coisa, né? Não, eu não acho, né, e eu concordo com você em partes. Não sou eu que estou dizendo, né, que é uma técnica da indústria, isso nós temos vários artigos escritos, e não que seja uma técnica lícita ou que seja aceita pela maioria das indústrias, né? E até eu entendo também, André, que nós tivemos sim, inclusive uma mudança de comportamento, também em razão de uma reação do judiciário, e aí eu coloco, na verdade, mais a responsabilidade, num primeiro momento, no Ministério Público, né? Então, isso não é só no nosso país, né? Isso é um comportamento mundial. Então, não há nenhum tipo de ofensa à indústria naquilo que eu estou falando, ou de quem esteja ligado à indústria, nisso de se colocar como uma técnica, uma estratégia comercial de algumas indústrias. Nós temos, infelizmente, e não haveria razão de haver, né, de maneira tão, qual é a palavra? A palavra não é agressiva, mas tão marcante, não é? Um estabelecimento de código de conduta, basta ler esse código de conduta da Interpharma, para ver o quanto ele é duro nos seus dispositivos, para nós pensarmos que ele não surgiu do nada, ele surgiu a partir de condutas existentes. Então, o que está ali porque já ocorria antes, não é uma previsão subjetiva de um cenário que talvez pudesse vir a ocorrer. Há práticas que estão ocorrendo e vamos colocar um código de conduta, vamos oferecer para as indústrias, para que elas analisem e possam aderir, e que elas justamente, concordam que, se houver essa prática por parte dos seus colaboradores, haverá punição, né? Então, só essa colocação, eu não tenho nenhum viés. Então, falando de conflito de interesses, eu não sou da indústria, né? Eu não represento nenhuma instituição, então eu posso falar com bastante tranquilidade que eu não vejo a indústria como vilã, não é isso, né? Eu só trouxe aqui estudos que nós já temos e assim, como eu falei, os próprios fatos indicam, e como eu falo, vou
né, deixar bem claro que existe um artigo específico no Código de Ética Médica, existe um código de conduta feito para as indústrias, existe um compliance dentro das indústrias, porque havia comportamentos equivocados, né? E acho que pontualmente nós ainda encontramos também. Mas falando sobre essa questão do off-label, é uma questão que é polêmica, tanto é que ela sempre vai parar de alguma forma, né, e já parou algumas vezes, para se discutir em instâncias superiores. Então, até que ponto, por exemplo, é possível, né, se oferecer os medicamentos off-label para a população como um todo? E aí, eu concordo, André, que depende, né, da situação, depende da patologia, depende do uso, né, que o médico está fazendo. Então, ele não vai fazer também o uso off-label, né, sem que haja ali uma comprovação científica, sem que haja um estudo a respeito. Então, eu colocaria um depende. E eu já li alguns pareceres, né, consulta do Conselho, deixando claro o seguinte: o uso, exatamente o que você falou, o uso é de responsabilidade do médico, considerando, inclusive, né, e tem um artigo específico sobre isso, que o médico ele não deve se utilizar de terapêuticas, e aí você inclui, obviamente, a prescrição do medicamento, sem que haja comprovação científica, e aí ainda no Código de Ética aparece que esteja autorizado pelo Conselho Federal de Medicina, né? Então, pode haver repercussões para o médico na esfera ética e na esfera civil? Claro que pode. Então, por isso que ele tem que ter a responsabilidade de utilizar aquele medicamento de uma outra forma que o primeiramente indicado. E pode ser que dê muito certo. E é isso, é aquilo que eu coloquei de fazer em nome do paciente, do benefício do paciente. E ele pode errar, inclusive, pensando que era o benefício do paciente, mas ele tem de saber argumentar o porquê que ele fez aquela escolha. A questão da judicialização, eu não acho que ela esteja ligada só ao off-label, mas ela está muito ligada aos medicamentos de alto custo, né? E justamente porque, é claro, todos nós temos uma patologia, se nós estamos doentes, nós queremos uma melhora, né? Então, nesse sentido, se o medicamento está registrado, se ele não está registrado, se ele está naquele programa de dispensação de medicamentos em caráter excepcional do SUS, ou se não está, eu quero medicamento, porque eu quero me curar, né? Então, existe sim aí e você tem toda a razão, a judicialização acontece até por fraude, né? Mas também por fraude, eu te diria que o custo é infinitamente menor do que quando se tem aí uma liminar de um juiz que não conversou com uma equipe médica, ou não conversou com um médico a respeito de um medicamento que ele poderia, que é caríssimo e que ele poderia trocar por outro medicamento já existente no mercado, por exemplo, né? Só para fazer essas pontuações. Mas nada, não estou falando para você, né? Estou falando obviamente, do contexto, e que a gente está fazendo aqui uma discussão para que cada um faça e tire as suas conclusões, né? Se eu puder só acrescentar na discussão, eu acho o seguinte: quando a pessoa abordou off-label, ela abordou de forma muito genérica. Eu acho que também é importante entender como foi essa pergunta, né, do médico. Porque o médico pode chegar e falar assim: se eu usar esse produto para isso, porque eu escutei que serve. Isso é uma coisa, mas não tem nenhuma indicação científica. Eu acho que não cabe a gente discutir algo que a gente não tem nenhum elemento, né? Então, a resposta tem que ser essa. Olha, eu não conheço, desconheço estudos que tragam essa indicação, por exemplo. Ou ele pode trazer e falar assim: eu sei de novos estudos que trazem a possibilidade de indicação também nessa área. É totalmente diferente a discussão. É uma discussão que pode ser feita, lembrando que ele deve dizer que essa indicação ainda não está disponível no Brasil, por exemplo, que é dado novo, que sim, é disponível em estudo clínico, e que a gente pode fornecer, inclusive, cópias desses estudos para ele estudar, mas que não é uma indicação ainda aprovada no país. Então, esse disclaimer deve ser feito. Acho que são coisas diferentes. Quando a gente tiver pergunta de forma muito aberta, a gente tem que separar, eu acho. Acho que o André quer complementar. Tem uma pergunta da Andréia Lemos, que é bem nesse caminho. Ela pergunta como o MSL deve responder a questões do médico sobre o uso off-label. Então, eu tinha falado que o representante não pode falar do uso off-label, e ele definitivamente não pode, isso é proibido pela legislação. E, como você falou, ele tem que ser treinado e instruído para que, como ele se comporta diante de uma solicitação, se for para o representante. Ele tem que passar essa questão para a área médica. Se eu não me engano, é a seção 15
do Código de Conduta da Interpharma, que diz que a comunicação de informação off-label, ou seja, que não está registrada na bula do país, ela deve ser comunicada pela área médica e, portanto, na maior parte das vezes por um MSL, se ele estiver disponível, de forma reativa, ou seja, não faz parte da comunicação ativa do MSL, mas se houver o questionamento para a empresa, quem comunica isso reativamente a esse questionamento é o MSL, e sempre deixando claro, isso não está registrado, mas esses são os estudos, é dessa forma que tipo de informação de fato você quer, e eu vou responder apenas ao que você quer saber, mas ele vai responder sempre do ponto de vista da ciência e não do incentivo à prescrição. Tá, Andréia? Então, acho que a gente... Só para não esquecer da Andréia aqui, que mandou a pergunta. O Charles está caindo, tem uma pergunta interessante do Abner. Eu não sou profissional de compliance, tá? Mas o Abner pergunta aqui qual o pior pesadelo do responsável de compliance na indústria farmacêutica. E eu acho que é para Ana. É para mim. Bom, Abner, eu acho que o pior pesadelo sempre vai ser a gente ter uma investigação externa, seja uma investigação da Interpharma, seja pior ainda do Ministério Público Federal. Então, de uma forma geral, respondendo de forma bem simplificada, seria isso. Agora, olhando para a indústria farmacêutica, quais as áreas de cuidado? Eu acho, hoje, muito forte, já foi falado muito aqui, é judicialização, é um tema bastante sensível que a gente tem que cuidar, porque ele pode gerar esse tipo de investigação. Outro tema bastante sensível é a relação com associações de pacientes, que acaba sendo relacionado de alguma forma com a possibilidade de judicialização. Então, é outro tema bastante sensível que eu acho que as indústrias devem estar muito atentas nesse momento. E um terceiro tema, que eu acho que ele ainda ficou mais quente nos últimos 3 meses, doações, porque eu acho que hoje existe, sim, uma predisposição maior para doações, o que é ótimo, a gente precisa contribuir com esse momento único que a gente está vivendo na saúde pública do país e do mundo, mas a gente tem que tomar muito cuidado para garantir a transparência dessas relações e que não tenha nenhum conflito de interesse aparente, que amanhã não venham nos julgar de forma indevida pela boa intenção tida. Por isso a importância de um escrutínio muito grande nesse processo de doações interno. Respondendo aí de forma, eu acho que os 3 temas quentes que a gente tem hoje na indústria farmacêutica. Posso só fazer um complemento, André e Ana? Eu estava pensando aqui sobre essa questão do uso de medicamento off-label, né? Sobre a necessidade que nós não falamos aqui, não é? Do termo de consentimento, né? De o paciente saber também que aquele medicamento, né, ele não tem aquela indicação a princípio, mas que o profissional entende, e aí ele vai embasar a fundamentação, por que ele acha que aquele medicamento poderia ser prescrito, e o paciente assinar o termo de consentimento. Isso, inclusive, vai fazer com que o profissional divida a responsabilidade com o paciente, e o paciente exerce ali o direito dele, né, a autonomia, através do conhecimento que o profissional passou. Olha, eu não sei exatamente qual vai ser o efeito para você, mas eu gostaria de verificar, né, de nós tentarmos fazermos o tratamento e ver se ele tem eficácia para essa finalidade no seu caso. Então, só para acrescentar, que a gente acabou não falando disso, eu acho que é importante. Perfeito. Eu acho que a colocação do termo de consentimento também é importante. Talvez os colegas que estejam prescrevendo off-label também tenham que entender como é que deve ser tomado o consentimento livre esclarecido, né? Quais são os prós e os contras da sua utilização ou não da sua utilização. Principalmente se for alguma coisa que o paciente está mais do que vulnerável a uma situação e propenso a utilizar o que ele acha que vai ser o salvador da vida dele, e que talvez não tenha esse nível de expectativa. Eu tenho que fazer o paralelo em pesquisa clínica, quanto a gente demora a aprender a obter um consentimento livre esclarecido, quais os termos que tem que ser utilizado e como é que esse termo tem que ser escrito, né? Então, acho que vale mais educação nesse sentido sobre o termo livre esclarecido. Um exemplo foi o que nós vivemos agora numa pandemia,
uma distribuição em alguns estados, um papelzinho com alguma coisa escrita que o paciente assinava para receber hidroxicloroquina como profilático, como tratamento inicial, né? Um panfleto, a gente viu fotografias em relação a isso. Não vamos chegar nesse extremo que isso aconteça, mas acho que precisa ter maior educação, talvez, aos colegas, do que é realmente o termo livre esclarecido aos médicos do off-label, né? E como ele documenta essa explicação, né? Fazendo um paralelo do que acontece com a pesquisa clínica, né? Não basta hoje o paciente assinar e datar o termo e rubricar as páginas do consentimento livre esclarecido, e sim como é que esse termo livre esclarecido é obtido, se houve total explicação e dirimir as dúvidas a respeito. Acho que isso é um ponto importante também de ser colocado, né, Sandra? Não, eu acho perfeito, acho que todo trabalho é sempre de educação. Acho até interessante a gente pensar aí em a sociedade, né, de medicina farmacêutica, pensar em a gente fazer um workshop com esse tema, porque é importantíssimo, que nesse momento nós esclarecemos tanto o que é o medicamento off-label. Em certos casos, ele ainda está em estudo, né, pela Anvisa, em outros casos, ele nunca vai estar em estudo pela Anvisa para aquela aplicação, a depender, né, do uso que ele está sendo feito. Então, acho que é importante a gente conversar com os médicos a respeito disso, dar transparência para o paciente a respeito do uso e tornar o termo de consentimento também algo acessível para o paciente, né? Porque um termo de consentimento que tenha páginas e páginas e não deixe claro para o paciente, afinal de contas, quais são os riscos e quais são os possíveis benefícios, né, de forma evidente, é isso que tem que aparecer primeiro, né? Obviamente, se explicando o que é o uso off-label, para mim não tem valor, e nem no judiciário, né? Acaba fazendo lá uma compilação de legislações que não dizem nada para o paciente, e que depois o juiz olha aquilo e chega à conclusão daquilo que o Charles falou. Um paciente que é hipossuficiente, que não tem conhecimento técnico e que está numa situação vulnerável, ele assinaria aquilo que aparecesse na frente dele, né? Então tem que ser algo real, né? O termo de consentimento não pode ser uma ficção, ele tem de realmente servir para aquele propósito dele. Então, Charles, perfeito, eu acho que a gente tem que trabalhar nisso, sempre pensando, como a Ana colocou e o André colocou, que o caminho é educação, de todas as formas. Eu acho que, em especial, os prescritores, se eles agem de uma forma não compliance, é porque talvez não tivessem a informação ou o fundamento para seguir um caminho e não seguir outro, né? E a gente só vai saber se houve aí uma intenção, um dolo, se antes foi passado para ele a formação e a informação, né? É por aí que eu penso. Uhum. Obrigado, Sandra. Eu queria colocar mais uma... Nós temos alguns minutos mais. Tem muito profissional que talvez esteja nos assistindo pensando no seu início de carreira, né? Ou que esteja pensando ser um MSL ou trabalhar em Medical Affairs, né? E eu, aproveitando o André, que seguiu a carreira, e também ouvido a Ana, dos profissionais que trabalham em Medical Affairs, o que vocês poderiam dar de orientação, principalmente nessa questão que nós estamos discutindo, sobre os conflitos, compliance, para quem está iniciando a carreira, quais são o que vocês poderiam orientar e dar um norte aqui? A visão de vocês, André? Vai começar por mim de novo? Deixa a Ana começar dessa vez. Tá bom. Bom, primeiro eu trabalhei em Medical Affairs, né? Eu comecei minha carreira em pesquisa clínica e depois movi para Medical Affairs antes de ir para Compliance. Então, conheço bastante, acho que eu trabalhei mais tempo nessa área, bem mais tempo nessa área do que em Compliance. Conheço o começo da carreira. Eu acho que hoje, uma das coisas importantes de entender é exatamente isso. Veja a área de Compliance como um grande aliado seu. Eu vejo a área médica como um grande parceiro, porque é um importante guardião
de diversos pilares, ele é o principal responsável por uma série de relacionamentos sensíveis dentro da indústria, com profissionais de saúde, muitas vezes profissionais decisores, agentes de governo, inclusive, porque eles têm esse duplo chapéu. Então, ele é um guardião importante dos princípios fundamentais éticos dos nossos relacionamentos. Então, eu vejo a área médica como um grande parceiro, e é importante que a área médica, que qualquer profissional que está iniciando, também veja a área de compliance como uma grande parceira. Então, pergunte, busque ajuda, tire todas as suas dúvidas, faça a sua lição de casa, leia, proponha, discuta, não entendi, não está claro, como é a melhor forma de responder. Eu acho que essa parceria é fundamental, porque, de novo, ela faz com que a empresa toda tenha esse mindset, né, essa tomada de decisão de forma mais alinhada aos princípios, aos códigos da empresa e aos valores da companhia. Charles, eu vou aproveitar e pegar o gancho aqui da Ana, com uma pergunta que tem aqui da Sônia Dainese, se é que eu estou falando o sobrenome dela correto. Correto. E ela pergunta aqui que ela quer saber sobre a governança do trabalho do MSL, porque algumas empresas têm equipes de MSL que reportam a área comercial e marketing se há algum conflito na situação. Como o conflito foi o meu tema, né? Eu queria aproveitar a pergunta dela para dar a minha resposta. Então, e isso acontece mesmo. Há uns 2 anos atrás, eu tive contato com vários amigos que eram MSLs numa indústria muito respeitada aqui em São Paulo, uma indústria internacional, muito correta, não tem nada de errado na indústria, em que toda a parte de MSL passou a responder, por decisão da empresa, ao time de marketing. E eles estavam tristes, decepcionados, e alguns me procuraram para bater um papo. Assim, dizer que isso é errado depende de como a empresa enquadra isso, como ela define essas coisas, ok? A dificuldade é que o marketing, ele tem a função de marketing é levar ao mercado mensagens para operacionalizar a estratégia da empresa. Até aqui não temos nenhum problema. A parte médica faz parte de todo o mecanismo da empresa para se comunicar com o mercado em função da estratégia da empresa. Está tudo correto aqui. A grande questão que eu acho que é um pouquinho complicado é quando o MSL tem suas dificuldades ou tem suas cobranças, na hora de ele ser enquadrado dentro da estratégia, ele passa a estar enquadrado dentro de uma função cujas metas também têm relação com vendas. E existe um maior risco de serem cobradas essas metas do MSL quando ele está nesta caixinha, vamos dizer assim. Ele não tem um superior para quem ele possa falar, olha, está havendo aqui uma confusão ou uma passagem de fronteiras, de limites aqui, né? E quando ele vai reportar para o chefe dele é justamente quem está cobrando dele essas metas que ele não pode, não deve e não é o papel do MSL cumprir. Então, aumenta o risco de dar errado. Sem falar que quando o MSL está dentro de uma estrutura médica, uma estrutura científica dentro da indústria, a chance dele enriquecer o cabedal científico dele é enorme, é muito maior. A função dele que é comunicar ciência, se ele está envolvido de gente de ciência, com acesso a R&D, com acesso à área médica global, com acesso mais direto, a chance dele fazer melhor o trabalho dele é muito maior. Então, eu estou colocando aqui como quem já foi MSL, como é gerente médico hoje, mas estava lá, já fui no campo. Essa governança é mais difícil e eu acho que tende, não sei como está a situação desses MSLs que ficaram nessa empresa, eu não tenho contato, mas devem ter em outros lugares também, a Sônia deve ter alguma notícia de algum caso específico, mas eu acho que tende a empobrecer não só o trabalho do MSL, como o que se espera dele. Eu acho que você tocou nos pontos fundamentais e para quem está querendo iniciar a carreira, que esteja nos ouvindo, tem que entender, quer dizer, a quem ele vai se reportar dentro de empresa e o que ele está esperando da carreira, do que a gente discutiu hoje, sobre a comunicação científica, os critérios de compliance que vão ter regido
no seu trabalho, a integridade, a ética, toda essa formação que precisa ter e que empresa ele vai trabalhar. E quais serão as ferramentas que ele vai trabalhar e vai estar desenvolvido. Então, eu acho que é importante essa discussão que você apontou, André, e Ana também, sobre essas questões, porque as empresas são diferentes. Evidentemente, as empresas estão levantando cada vez mais a barra, mas entender como funciona realmente a transparência desse trabalho. Eu acho que a gente está... Charles, rapidinho, tem 40 segundos para te contar um exemplo, que eu acho que é muito comum, se tiver algum MSL, tem alguns que eu sei que estão assistindo, que já devem ter passado por isso também. E isso é um papel do MSL também. Não é incomum, já aconteceu comigo, inclusive, de um médico me procurar numa visita minha como MSL e ele dizer: André, estou pensando em usar o seu produto neste paciente aqui, que está assim, está assado, é assim, assim, assim. E eu dizer para ele: olha, eu acho que esse produto não é o melhor produto para o seu paciente. Tá? O produto é da minha empresa, a empresa quer vender o produto, está tudo bem, mas neste seu paciente não é a melhor escolha, por causa disso, 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 porque na bula está assim, porque esse estudo mostrou isso. E desaconselhar o uso do produto da minha própria empresa. Né? Se eu tivesse qualquer meta em vendas, eu estaria fazendo mal o meu trabalho com meta em vendas, e se eu tivesse meta em vendas, eu estaria fazendo o meu papel como área médica de desaconselhar aquele uso, às vezes. Né? Porque o meu objetivo é comunicar ciência, conhecimento e melhorar a decisão clínica do médico. Então, é por isso que precisa ter certeza do que você espera desse profissional, para você ter esse profissional. Muito bom. Eu acho que nós estamos quase no final. Eu vou fazer ao contrário, eu vou pedir para Sandra deixar as suas últimas palavras aqui para o fechamento. Voltamos para a Ana e André no final. Viu, André? Agora você ficou para o final. Pronto. Conseguiu. Bom, eu quero agradecer muito ao convite do Charles, né, da Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica. Estar aqui com o André, com a Ana, com você, foi um grande aprendizado, foi um prazer. E acho que essa discussão que nós tivemos, ela foi muito rica, né, sobre vários aspectos. Eu espero, né, que quem esteja assistindo também concorde com isso. E essa questão do direito, da ética e das consequências, né, de um comportamento não ético com impacto, né, no judiciário, é importante que se pense, porque todos nós temos responsabilidade, e quando se fala em saúde, eu entendo que essa responsabilidade é redobrada, né? Então, foi muito bom estar aqui, e eu espero que a gente discuta novos temas mais à frente, em especial esse que a gente colocou aí, do termo de consentimento, que eu acho sensacional. Eu queria também agradecer o convite da SBMF. Estar nesse painel foi super enriquecedor com todos os palestrantes e a facilitação do Dr. Charles. Agradeço também todo mundo que conectou e participou. Acho que foi um seminário bem diversificado, acho que com diferentes pontos de vista, mas que no final se agregam e se consolidam para ajudar no entendimento um pouco deste papel do MSL. E desejo a todos assim, um ótimo dia. Obrigada. Obrigado. Bom, Sandra e Ana, foi uma excelente discussão. Charles, obrigado pelo convite. No próximo webinário, mandem mais perguntas do público, senão a gente vai ficar conversando entre nós, tá certo? Para os que querem ingressar numa carreira na indústria farmacêutica, eu repito o que eu disse antes, nunca trabalhei com tanta observância de regras e compliance, reputação e importância em fazer a coisa certa na minha vida. Então, a Sandra está certa, a indústria farmacêutica passou por uma reviravolta do ponto de vista da observância, e isso é importante, porque é com vidas que a gente mexe. E se for este o seu impeditivo, não tem esse impeditivo, mas explore, converse com as pessoas, pergunte como é, a quem reporta, quais são as metas, como o MSL é tratado, para que você não se decepcione e tenha um mau começo, tá certo? Sempre procure, bata papo com profissionais de saúde, com profissionais que estão na indústria, com representantes, inclusive. Como você vê o MSL da sua empresa, e se ele vê com o valor que ele deve ter, esse é o lugar certo para você estar. Ok?
Muito obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui com todo mundo. Lembrando que a SBNF, então, sempre está ao lado dessas atividades e acho que temos ideias para conversar no próximo webinar, principalmente agora sobre o consentimento eletrônico, né? Pode ser outro tema para a gente conversar sobre as questões legais e na sua utilização. E aguardamos um novo webinar. Obrigado a todos. Obrigado pela presença. Ótimo dia.